E você ouviu isso o tempo todo sobre a questão da Covid, sobre a questão de formas de prevenção, mas nada melhor do que recordar ou fazê-lo lembrar de quais são estas formas de prevenção. Bem, eu vou ler aqui para vocês a última declaração do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde. Pois ontem, no dia 5, em Genebra, na Suíça, falou sobre o fim da emergência de saúde pública de importância internacional. Ou seja, há um fim de emergência sobre aquilo que é a Covid e na questão dos princípios internacionais e na questão das prioridades daquilo que é a Covid-19. Eu vou ler aqui. Bem, a Organização Mundial da Saúde declarou nesta sexta-feira, 5 de maio, neste caso ontem, de 2023, em Genebra, na Suíça, o fim da emergência de saúde pública de importância internacional, ou a abreviação é ESPI, referente à Covid-19. A decisão foi tomada pelo diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, após receber a recomendação do Comitê de Emergência encarregado de analisar periodicamente o cenário da doença. Isto durante a 15ª sessão deliberativa do comitê, na quarta-feira, 4 de maio de 2023, seus membros destacaram a tendência de queda nas mortes por Covid e o declínio nas hospitalizações e internações em unidades de terapia intensiva relacionadas à doença, bem como os altos níveis de imunidade da população ao SARS-CoV-2, coronavírus causador da enfermidade. O fim da emergência de saúde pública de importância internacional não significa, preste bastante atenção, não significa que a Covid-19 tenha deixado de ser uma ameaça à saúde da população ou à saúde das populações. A propagação mundial da Covid continua caracterizada como uma pandemia. Nós falamos que a pandemia é uma infecção ou uma transmissão que acontece em níveis globais, ou seja, em diferentes localidades, em diferentes países, em diferentes continentes ao mesmo tempo. A propagação mundial da Covid continua caracterizada como uma pandemia, tendo tirado uma vida a cada 3 minutos apenas na semana passada, isto antes do dia 4, ou seja, a cada 3 minutos uma pessoa morria por causa da Covid-19. O que essa notícia significa é que está na hora de os países fazerem a transição de modo de emergência para o manejo da Covid-19, juntamente com outras doenças infecciosas, destacou Tedros Adhanom. Esta notícia foi propagada, muita gente vem dizendo que o fim esta notícia era fim da pandemia. Infelizmente, é importante destacar aqui que não é o fim da pandemia, mas sim já é um passo para o retorno da vida normal, para que as pessoas voltem à vida normal, comecem a voltar nas suas atividades e que haja, de certa forma, um manejo dos sistemas de saúde a nível de diferentes países no mundo, a fim de melhorar ou a fim de voltar à economia global, a fim de voltar às atividades normais, porém, tendo em conta as precauções da Covid-19. Todo mundo aqui sabe as formas preventivas, como evitar a Covid-19. Então, estas formas de manejo vai retirar a Covid, esta recomendação da Organização Mundial da Saúde vai retirar a Covid como uma
prioridade máxima, mas sim vai colocá-lo no outro nível. É importante que você entenda aqui que aquilo que é os níveis de urgências ou os níveis de importâncias dadas a determinadas doenças no contexto da saúde pública, fala-se especialmente dos níveis emergentes e dos níveis urgentes e dos níveis considerados baixos. Por isso é importante que haja esta análise, este retorno. Já não é uma emergência, mas sim é um caso de manejo, é um caso considerado já normal, embora continue sendo uma pandemia. Você já ouviu falar por muito tempo de que o coronavírus foi destacado ou foi identificado pela primeira vez em 2019 e durante estes últimos 3 anos fomos sendo assolados por esta doença. Segundo os relatórios, é que mais de 7 milhões de pessoas, ou seja, mais de 1 bilhão de pessoas foram infectadas pela doença e mais de 7 milhões de mortes foram confirmados em todo o planeta, ou seja, é um número assustador, é um número alto, e ainda assim é importante destacar que as precauções são viáveis e quando você sentir um dos sinais e sintomas desta mesma doença, é importante que você procure uma unidade hospitalar o mais rápido possível.